Olá, pessoal! Como vocês estão? Eu sou Devalayo Andara e, conforme prometido no vídeo de ontem sobre consciência estelar, a linhagem asgardiana e o projeto Twin Flame, hoje, no dia 14 de março de 2021, nós vamos começar com o nosso primeiro boletim asgardiano, conforme o pedido da família estelar. Estes boletins, eles não serão constantes, então, como eu havia mencionado anteriormente, eles têm apenas a função de propagar uma informação a respeito de uma linhagem cujos membros, cujas sementes encarnadas na Terra ainda estão adormecidas, mas assim que elas entrarem a esperança do verbo esperançar, assim que entrarem em contato com esse nosso material, que elas possam sentir um nível de identificação e caminhar junto, né? Não correr atrás, porque se a gente corre atrás, a gente sempre fica atrás, né? Mas quando você caminha junto com o seu processo, do seu despertar, e você vai em busca das informações, então você começa a abrir caminhos internos, você abre o seu nível de permissão para seguir as tuas pistas internas, e então as coisas mágicas, entre aspas, começam a acontecer no seu caminho. O que são essas coisas mágicas? É justamente a sincronicidade estudada pelo mestre Carl Gustav Jung, né? Então, a gente pode começar também a fazer um estudo mais profundo da sincronicidade, cocriação de realidades, de como alterar nosso padrão de frequência vibracional para que a gente possa se ancorar com sucesso num padrão de 5D, de quinta dimensão, né? Então, nós vamos começar a leitura deste texto, desse primeiro boletim asgardiano, falando sobre a agenda asgardiana na transição planetária. Estes boletins, reforçando, visam o despertar das sementes asgardianas, visam informar tecnicamente alguns contextos, situar o nosso raciocínio dentro de um contexto de realidade aplicável, um contexto de realidade que está acontecendo, que está em andamento durante essa transição planetária, de modo que estas sementes, estas pessoas, quando tiverem a oportunidade de acessar esse material, possam se identificar e ir buscar estas informações, né? E uma das formas que uma semente asgardiana pode se elucidar dos seus processos inconscientes, de quem elas são, é estudando os mitos nórdicos, um estudo sem religiosismo, é um tipo de conexão que o próprio paganismo traz em termos de culto, né? Mas um processo conectivo não cultual, não religioso, um processo conectivo que use, por exemplo, o fato de você acender uma vela, como aquela que está ali atrás, como uma ferramenta de tecnologia de conexão com o seu superior ou de conexão com a sua linhagem. Então, são formas de conexão. Outra forma de conexão é a meditação. Num vídeo futuro eu vou trazer, inclusive, informações, reforçando, né, informações sobre como você pode recuperar suas memórias, e serão informações muito úteis, que não servem apenas para as sementes asgardianas, mas que servirão também para todas as outras sementes que estão nesse processo de recuperar as suas memórias, tá? Então, vamos começar com alguns tópicos que a família me transmitiu e que ela considerou
necessário que fosse a público para que todos pudéssemos compreender como que os asgardianos estão atuando nessa transição planetária, porque eles são tão discretos que você, como a gente vai ver aqui, dificilmente não, você não vai ver mensagens de cunho, mensagem de Asgard para a humanidade, essas coisas, eles não fazem isso não, tá? Eles são mais da prática mesmo, o Asgardiano é mais da praxis do que da teoria, ok? Então, primeiro, Asgard não envia mensagens ao público em geral, apenas as sementes asgardianas. Então, se a pessoa está recebendo uma semente uma mensagem de Asgard, ela provavelmente é uma semente asgardiana ou ela é um tipo de médium que está em contato com uma semente asgardiana e então um asgardiano pode se aproximar dessa pessoa para transmitir uma mensagem para ela diretamente, bem específica, bem específica. Segundo, asgardianos não se apresentam, não se revelam como asgardianos. Eles, no mínimo, deixarão que você pense que são de alguma linhagem nórdica de procedência pleiadiana, mas não revelarão de onde vêm. Eu mencionei isto no vídeo de ontem, né? Faz parte do protocolo de preservação da linhagem, ok? Terceiro, isso é uma parte do protocolo de contato asgardiano. É a semente quem deve se lembrar de onde vem e para onde deseja retornar. Né? No vídeo de ontem eu mencionei que que a semente asgardiana ela passa por um árduo treinamento, né? E que ela conhece bem esse protocolo e que, enfim, é de responsabilidade da semente de Asgard conseguir lembrar-se de quem é, sentir identificação com conteúdos que remetem a Asgard e abrir-se para um processo de individuação, de desenvolvimento interior, um processo que hoje nós chamamos de multidimensional, um processo vibracional poderoso, né? Quer dizer, não é que você vai sair soltando jato, né? Poder, né? Virar um X-Men, não é nada disso. É um processo poderoso a nível inconsciente, porque quando você permite, ok, eu sinto afinidade com isso, não sei quem eu sou, mas sei que tem alguma coisa acontecendo, eu quero me lembrar. Quando você toma essa atitude, quando você assume essa posição, então você permite, você já abre um viés, um canal de energia em que a sua família, a equipe que está cuidando do seu processo encarnatório aqui na Terra, consegue começar a se introduzir, a se apresentar, às vezes com um elemento arquetípico de sonho. Às vezes a pessoa começa a sonhar muito com os mitos nórdicos, sonha com Thor, sonha com Odin, com Freya, com Freyr, ou sonha que era membro de uma vila viking, ou então começa a sonhar com tecnologias que não existem na Terra, ou que você está viajando no espaço sem nenhuma nave, é só você ali com o seu ser e você enxerga galáxias, enfim. Ou até mesmo sonhos sombrios em que você vê muitas serpentes, serpentes dracônicas, né, que são aquelas serpentes que tem um rosto de dragão com um corpo de serpente, que é mais aquele estilo de serpente chinês também. Você pode sonhar também com cão negro, que o cão negro dentro dos símbolos do inconsciente, ele representa o guardião da nossa sombra, ou qualquer outro tipo de animal, como um corvo ou dois corvos, não é? Lembrando, fazendo uma alusão a Húnin e Múnin, que são os corvos de Odin, cujos nomes significam respectivamente
pensamento e memória, né? Então Odin tinha esses dois corvos que olhavam Midgard, né, para ele. Algumas pessoas, alguns teóricos do estilo eram os deuses astronautas, chegam a pensar que talvez fossem drones, né, de algum Asgardiano, drones do Asgardiano Odin, enfim. Não importa muito, eu estou dando ilustrações de arquétipos que podem fazer sentido no seu inconsciente para ajudar no seu processo de despertamento, no seu processo de elucidação de consciência a respeito de quem você é, de onde você veio, a que você veio, para que você está servindo aqui, a que causa você serve e para onde você vai retornar, né? Então, o quarto ponto deste boletim é que Asgard não tem um plano de salvamento para a Terra, apenas para as suas sementes. Então, como a humanidade está sofrendo muito, né? A gente sente quem tem a empatia psíquica, eu chamo de empatia mediúnica, empatia psíquica, não a empatia empresarial tão comentada nos meios corporativos, essa é importante também, mas eu estou me referindo a uma empatia que é de ordem mediúnica, de ordem paranormal, né? Quem tem essa habilidade sente a dor do mundo, sente as dores do mundo, né? E essas pessoas precisam de tempos em tempos estarem fazendo sempre limpezas, defumações nas suas casas, né? Se ancorando com a sua fé, com aquilo que elas acreditam para fazer estas limpezas vibracionais, atuando com reiki, terapias vibracionais, acupuntura e por aí vai. É um período, sim, de expurgo planetário mesmo, né? É um período de exorcização de almas, né? Uma profunda limpeza que estamos todos atravessando. E aí, então, as pessoas ficam muito desesperadas, né? Puxa, mas os extraterrestres não vão tirar a gente dessa condição, dessa situação, né? Não existe nenhum projeto de evacuação da Terra. Eu vou falar apenas pela minha linhagem, não vou mencionar trabalhos de outros colegas, porque cada colega responde pela sua própria linhagem, né? Do ponto de vista de Asgard, Asgard não tem esse plano de salvamento, não, tá? Mas tem um plano de resgate para as próprias sementes que a gente vai comentar mais adiante. É você quem se salva, né? Como é que você se salva? Elevando o seu padrão vibracional para 5D, porque quando você eleva o seu padrão vibracional, você muda a sua frequência. Quando você altera a sua frequência, você altera a sua posição no espaço. Isso significa que você pula para a casinha do lado, você pula para uma linha temporal adjacente àquela anterior em que você estava, onde as desgraças não acontecem. É assim que funciona. É simples assim. Quer dizer, tecnicamente falando, é simples assim. Agora, o burilamento interno, o trabalho emocional, o trabalho moral, não é, que a gente faz é que conta e que é realmente denso, que é realmente sofrido. Não precisaria ser sofrido, mas costuma ser porque a gente realmente está burilando, a gente está expurgando, a gente está limpando a nossa alma, o nosso espírito de crenças limitantes, muitas vezes de ordem profundamente perniciosa, né? Então, mais pra frente a gente vai ver como é que Asgard está atuando com a gente, mas a principal preocupação de fato são as sementes, os 65% que eu mencionei ontem que ainda não despertaram, né? E aqui a gente vai entrar num ponto delicado que eles reforçaram comigo para que, porque assim, qual foi o raciocínio, né? Precisamos fazer esses boletins de uma forma rápida, técnica e carinhosa, amorosa, para estar trazendo, para estar
criando uma proximidade com as pessoas que assistirem esse material, e dessa forma, quando elas assistem esse material, caminhos são abertos dentro de suas redes neurais e assim nós possamos atuar, né? A princípio, se a semente está muito imersa na tridimensionalidade, então eles vão atuar através dos sonhos, como eu mencionei, com algumas simbologias. Não adianta escrever no comentário o seu sonho, o que ele significa, porque eu não vou te responder. Análise de sonho é um serviço, inclusive, que é feito de uma forma clínica, dentro do setting junguiano terapêutico, né? Então, a não ser que você venha fazer uma terapia, eu posso sim estar analisando o seu sonho, mas não é esse o caso. Então, eu estou dando dicas conscienciais, encarem dessa forma, tá bom? Então, o quinto ponto deste protocolo, desta agenda, né, diz assim, justamente porque o raciocínio, agora eu lembrei, o raciocínio foi: vamos trazer uma mensagem que possa causar uma aproximação conosco. Não é comigo a aproximação, a mensageira não importa, tá? Se a mensagem serve para você, você usa ela. Se ela funciona para você, usa ela. Se ela não funciona, também não perca o seu tempo aqui. Eu falo isso de uma forma amorosa, tá? Criando essa proximidade, Asgard sentiu também necessidade de lançar alguns avisos, né? Para que as pessoas pudessem discernir quando elas estivessem em contato com uma mensagem de teor asgardiano e também pudessem reconhecer um asgardiano, porque como é que é esse processo de reconhecimento? Ele estava em contato comigo há anos e eu não sabia quem eles eram, até que isso não aconteceu assim de uma forma esporádica, é um contato constante. Quanto mais contato, mais vai vindo memória, mais vai abrindo rede neural dentro de você. Contato, gente, é uma coisa assim, é um dharma. Eu sei que muita gente não sabe, mas dentro dos estudos tântricos, eu vou compartilhar uma curiosidade com vocês. Dentro dos estudos de Tantra, nós sabemos que o karma, por que os antigos eles faziam a separação de castas, tá? É porque eles tinham nojinho? Não. É porque foi uma época em que os antigos, que eu digo, os nossos irmãos das estrelas, caminhavam entre nós e eles sabiam que karma, no caso ali, é o ensinamento da região da Índia, então eu estou me referindo ali, né? Karma é algo que se transfere pelo toque, tá? Dharma também, a boa sorte, que dentro da sabedoria nórdica antiga se chama Ramindya, né? Então, que é a sorte, a coroa de uma pessoa, tá? Então, essas coisas podem ser, esses conteúdos podem ser transmigrados de uma pessoa para outra. Então, quando você está fazendo terapia com uma pessoa que também é contatado, uma pessoa desperta, né? Então, desperto no sentido de contatado, não só desperto no sentido popular do termo, de ser uma pessoa, um erudito em espiritualidade, por exemplo. Não basta ser erudito em espiritualidade, né? Então, se você está em contato com outra pessoa que também é contatada, a tua linhagem estelar dá um jeito de abrir um caminho neural em você por conta do padrão vibracional que todo contatado tem como herança. E isso facilita muito, né? Então, voltando aqui, voltando aos avisos asgardianos, né? Então, aqui vem como um aviso. Como é que a gente sabe que é uma mensagem autêntica, que é um asgardiano, né? Então, é o quinto ponto aqui da nossa agenda, né? Asgard não se comunica em centros espíritas e terreiros, não se envolve em questões da Terra, como também não contata divulgadores nem estrelas de programas,
nem youtubers para enviar mensagens à humanidade, já que esta ação não é parte do protocolo asgardiano, tampouco da agenda, e também porque já ficou acordado, né? Então aqui a gente entra nesse tema, ficou acordado antes com as famílias estelares quem faria este serviço junto à humanidade, ao coletivo, né? Para dar um up aí na transição planetária para esse coletivo, mesmo que não tenha tido uma origem fora extraplanetária, ou que não tenha um corpo em imersão em algum outro lugar e tenha transferido sua consciência para cá, mesmo que sejam pessoas daqui mesmo, que elas tenham oportunidade de elevar as suas consciências e experimentar um padrão de 5D, que tecnicamente seria um padrão de alegria, um padrão de felicidade, uma qualidade de vida moral, energética, vibracional e física muito maior do que o que a gente tem agora, né? Então, durante uma transição planetária, as famílias estelares, eu mencionei isso ontem, se reúnem para designar suas funções, e Asgard ficou com a função de oferecer apoio e suporte tecnológico aos seus colegas de trabalho estelar, assim como atuar diretamente apenas com as suas sementes mesmo. A responsabilidade por acordar a humanidade de seu sono ficou com as linhagens Pleiadiana, Arcturiana e Essassani, com mensagens sobre valores de amor, amizade, habilidades de mudança e consciência. Então, o sexto ponto, Asgard então é um reforço, né? Apenas se compromete com as suas sementes, sim, mas através delas contribui na transição com informações sobre tecnologias de consciência. Então, Asgard está contribuindo sim, tá, gente? É só uma forma diferente de contribuição. Não é um carro de frente, vamos colocar assim, não é um carro de frente. A gente vai entender melhor nos tópicos seguintes do porquê que esse protocolo existe, porquê que é assim, tá? Sétimo tópico aqui. Se houver um membro da família estelar asgardiana envolvido em centros espiritualistas ou em comunicações, é porque ali atua uma semente, mas este membro será discreto e somente se dirigirá ao asgardiano encarnado na experiência humana que frequenta aquele local, como naquele caso. O médium, ele é muito bom, ele é um instrumento excelente, ele não vai interferir na tecnicidade da informação, então, às vezes aquele membro da família asgardiana usa aquele médium para comunicar uma mensagem para o outro cara que tá ali, que é asgardiano, e às vezes ele nem sabe, né? Tá bom? Então, assim que essa pessoa deixar de frequentar esse centro espiritualista, por exemplo, a família estelar se deslocará com a mesma. Eles não vão ficar ali dando suporte, tá? E aqui o oitavo ponto começa, então, é um tópico de reforço, né? Então, você não verá, por conta dessas coisas, então você não verá nenhum asgardiano se comunicando com estrelas de televisão, canais mediúnicos, famosos, youtubers, apresentadores de programas. Se acontecer de algum destes meios disser que está recebendo mensagens de asgardianos do tipo, no estilo, vocês estão prestes a entrar numa era de luz, e clichês do gênero, trata-se de mistificação, fascinação e obsessão espiritual do canal envolvido ou charlatanismo mesmo. Os asgardianos não têm esse modus operandi. Nono tópico. Das sementes estelares encarnadas na Terra, agora 65% são de Asgard e ainda não despertaram. É com estas pessoas que Asgard tem atuado acentuadamente. Das sementes asgardianas, agora falando das sementes asgardianas encarnadas na Terra, apenas 10% possuem um trabalho coletivo, mencionei isto ontem também, isto é, o compromisso de transmitir informações, não mensagens, de Asgard no sentido de transmitir novas tecnologias de consciência para deixar como legado à humanidade, como foi feito no passado, através da sabedoria retratada nas histórias, nas sagas, nos mitos, uma sabedoria adequada às pessoas daquele período histórico, né? Então, no momento presente, o que está sendo feito?
Novas sabedorias e medicinas vibracionais. O que são medicinas vibracionais? Tecnologias de consciência, né? E isso, tô falando das medicinas vibracionais de Asgard, tá? Então, novas sabedorias e tecnologias de consciência, que são medicinas vibracionais, medicinas de consciência, estão sendo transmitidas e em breve serão conhecidas do público, sendo mais adequadas às pessoas do momento presente. É só eu? Não. Não. Destes 10%, que são as pessoas que têm, os asgardianos que têm trabalho coletivo, 3% apenas despertaram. E isso é preocupante. Então, com certeza, outras pessoas que entrarem em contato com esse conteúdo vão se sentir encorajadas a compartilhar, começar também a compartilhar estudos, informações ou escreverem seus próprios livros para estar fundamentando, dando uma estrutura, um respaldo vibracional maior para o seu trabalho, desenvolvendo suas próprias metodologias de cura energética, e eu digo não suas próprias metodologias como um canal, tipo, é a Deva que está fazendo, é a Aldara que está fazendo, não é a Aldara que está fazendo, não é a Deva que está fazendo. Eu disse que o mensageiro não é importante, a gente só coloca à disposição. E é importante que, enquanto uma semente asgardiana, a gente tenha exatamente essa postura, né? Na verdade, é importante que, enquanto semente estelar, qualquer semente, qualquer linhagem, a gente possa ter essa postura, adotar essa postura. Qual é a característica das mensagens de Asgard? Amorosidade. A segunda característica de uma mensagem asgardiana é o seu tecnicismo, tá? Então, o modus operandi, o que é tecnicismo? Tecnicismo é o modus operandi de alguma coisa. Como que aquela coisa funciona? Como que aquela ideia que ele está te transmitindo funciona, tá? Então, a primeira, amorosidade, a segunda, tecnicismo, a terceira característica é tecnoconsciencialismo, né? O que é esse tecnoconsciencialismo? É o desenvolvimento das tecnologias de expansão da consciência, tá bom? Então, amorosidade, sem que isso represente necessariamente mimo, tá? Tecnicismo, que é o modus operandi de como alguma coisa ou alguém, enfim, algo, um evento funciona. E tecnoconsciencialismo, que são tecnologias de expansão da consciência especificamente. Tecnologias vibracionais, que tem a ver ali com as medicinas de consciência, né? Então, o 11º ponto, Asgard. Por que Asgard opera desta forma? Asgard assim opera por uma questão de karma. No passado, Asgard se envolveu demais nas questões da humanidade e sofreu consequências por sua interferência durante a era Anunnaki, perdendo várias de suas sementes para a matrix terrena, que se tornou cada vez mais densa, impossibilitando o retorno das sementes asgardianas, que eram conscientes, para Asgard, né? Então, já que Asgard é um mundo de alta vibração, essas sementes elas perderam. Asgard vê isso como um revés do karma, se envolveu tanto nas questões de política, tentando adequar tudo para todo mundo, porque não eram coisas que Asgard tinha que fazer, né? Se Asgard tivesse se reservado apenas a cuidar daquilo a que veio, talvez Asgard não tivesse perdido as suas sementes. É dessa forma que eles raciocinam, né? Então, o 12º ponto explica esse aqui também, vai ficar bem mais claro agora, tá? Asgard vai deixar um legado, mas não as suas sementes. Estas serão recolhidas, conscientes ou não de quem são, no caso da transição planetária ir para o esgoto, tá? Neste caso apenas, ok? No caso de quem não conseguir passar para a linha paralela, para a linha temporal paralela,
Lembra que eu mencionei, quando você muda a sua frequência, você altera a sua posição no espaço, então você muda para uma paralela, onde as desgraças não acontecem. Estas sementes serão recolhidas, conscientes ou não de quem são, após o término da experiência terrena em seu atual momento histórico, na transição coletiva. Em outras palavras, deixou o corpo, a alma é recolhida pela família, tá? Não vai ficar. Eles me informaram que eles já têm a ficha de todas as sementes, por isso eles me deram essa porcentagem. O tempo de contrato terreno dessas sementes já terminou. E a ordem capital foi lançada. Essa ordem capital foi lançada. Retornar à família. Terminou a experiência aqui, acaba com o contrato, retorna à família, tá? É uma situação. Por que isso daí? Por que veio essa ordem e por que Asgard tem a liberdade de fazer isso? Porque é de fato um protocolo estelar, um protocolo sideral da não interferência. Ele existe, ele deve ser respeitado, ele é respeitado por Asgard, mas no que tange a transição da Terra no nosso planeta, essa lei da não interferência, ela é levada muito a sério por Asgard. Inclusive em relação às próprias sementes, em não interferir no desenvolvimento das próprias sementes em outros orbes planetários mais densos. Mas aqui na Terra, por conta do processo prisional de corrupção consciencial, aí, Asgard decidiu, lançou essa ordem capital e decidiu recolher as sementes para estar verificando, mensurando o desenvolvimento das mesmas. Eles preferem recolher as sementes e cuidar diretamente delas do que deixá-las na mão de terceiros, né? E por que Asgard então pode fazer isso, né? Então a primeira coisa que aconteceu foi a situação crítica do desligamento dos avatares diretos. Lembra que eu mencionei aquela condição kármica que Asgard interferiu tanto aqui na era Anunnaki que acabou gerando, ela tipo ganhou de um lado e perdeu do outro. Perdeu o quê? Aqueles que lhes eram caros, ou seja, seus filhos, né? Então, houveram também alguns cataclismos siderais aqui, aquela historinha da Tiamat, né? Então, aquilo bagunçou a órbita e os antigos representavam o Sol, o céu naquele tempo, no período Anunnaki, não era como o céu que nós observamos hoje, tá? Na época que estes estelares caminharam entre nós, o céu era diferente e aquilo era considerado como um segundo sol. Você tem algumas menções em algumas culturas sobre isso, tá? Alguns filósofos mencionaram isso também na nossa história. Então, isso de fato aconteceu. Houve uma queda do padrão vibracional e que também contribuiu para esta perda. Então, o que aconteceu com os avatares? Que além de você ter, então, Asgard enxerga isso como um processo kármico. Além, se Asgard não tivesse naquele momento perdendo tempo com coisas que não lhe diziam respeito, eles talvez tivessem tido tempo de pegar todo mundo e salvar, fazer um resgate. E aí a alma fica totalmente presa e esquecida aqui embaixo mesmo. Então, isso daí foi uma dor, mas uma dor muito grande para os asgardianos. Com esse evento, né, que aconteceu, Asgard começa a investir na tecnologia das imersões duplas. E por quê? A imersão dupla, então eles começam a mandar emissários, pessoas que tinham treinamento em combate, mandam assim valquírias, mandam aquilo que os antigos falavam que eram os guerreiros, mas assim, eles fazem parte da casta militar, mandam esses agentes que têm um treinamento emocional para lidar com diversos tipos de hostilidade e adversidade, para ver como é que era essa imersão dupla, antes de enviar os cientistas, os artistas, né, os sacerdotes, enfim. E quando eu falo de sacerdotes, eu não estou falando de religião, porque Asgard não tem religião. Lembra que eu falei que os templos
em Vanaheim são de ordem universitária, são de ordem escolar, né? Então, em Asgard também, isso segue um padrão no mundo asgardiano, tá? Em todo o território, todos os territórios de realidade de Asgard, os templos não são religiosos. Eles são de natureza espiritual, conectiva e de conhecimento, tá? São grandes bibliotecas, inclusive. Alguns têm bibliotecas assim que tem tamanho de uma cidade nossa aqui, por exemplo, sabe? É bem extenso. É uma cidade biblioteca, né? Então, o que acontece? Por conta desse evento, né, dessa tragédia, dessa tragédia, literalmente uma tragédia, eles começam a investir nas imersões duplas. E aí, então, o que eles descobriram? Que a imersão dupla preserva a consciência original. Porque a consciência original, para um corpo, um organismo biológico de 3D, tem uma frequência muito alta que é difícil de ser compreendida, assimilada e ancorada na biologia, na tecnologia 3D, tá? Na genética 3D. Mas se houvesse um avatar intermediário, se esse avatar de 3D estivesse desconectado, fosse desconectado por alguma eventualidade, esse avatar de 5D intermediário, ele teria condições, através da equipe de resgate, de estar atuando diretamente na consciência perdida dele mesmo aqui embaixo. Tendo um avatar intermediário, eles teriam como, no momento do desencarne desse avatar aqui, mediante a monitoria, eles conseguiriam pegar uma parte desse avatar, devolver ali para aquele avatar intermediário, para poder conseguir resgatar o restante dos fragmentos de alma que ficaram presos aqui na 3D. Isso funcionou melhor para os asgardianos, tá? Então, por que essa ordem capital foi lançada? Foi por conta disso, eu já expliquei, né? E aí, por que Asgard pode, né? Tá, por que ela faz, eu entendi. Agora, aí a pergunta que não quer calar sobre a não interferência ainda não foi respondida. Por que vocês podem, né? Então, Asgard tem livre passe junto à confederação para atuar diretamente junto às suas sementes, tá? Como uma cortesia por tantos serviços e socorros já prestados junto à Aliança Estelar. Então, como Asgard realmente interferiu, inclusive em assuntos que não eram seus, ajudando todo mundo, a Aliança Estelar deu essa cortesia para, nesse momento da transição planetária, ajudar aquelas sementes que não conseguirem fazer a transição. Aí, então, tem essa ordem do toque de recolher, né? Tem também uma curiosidade que me passaram a respeito da imersão dupla, voltando lá naquele tópico, né? Mesmo na imersão dupla, houve uma tentativa de sabotagem da Matrix, tá? E foi uma tentativa, a gente pode dizer, bem sucedida, né? Porque 65% ainda tá aqui dormindo, correto? Então, a sabotagem da Matrix, ela vem por intermédio e fica esperto também que você não precisa ser uma semente asgardiana para isso acontecer com você, tá? Então presta atenção nisso aqui que é importante para todo mundo, para todas as sementes. Então, no caso da imersão dupla, né, a sabotagem da Matrix, ela veio com um excesso de sofrimento, foi o primeiro ponto, ou por uma coisa assim muito prazerosa, que é uma sedução magística, né? Que mexeu muito com o complexo de poder das sementes asgardianas, porque a magia é uma tecnologia, uma ciência popular em Asgard e em todos os territórios de realidade de Asgard, desde a Asgard majoritária até as colônias mais densificadas de Asgard. Então isso é muito comum, uma coisa que uma criança pode fazer, né? Então veio essa sedução magística. Como a semente, existe a obrigatoriedade de você esquecer quem você é, né? Eles colocam o véu do esquecimento. Essa semente que já tinha esse tino, então, essa vocação, né, para esse tipo de coisa, ela cedia a processos que hoje a gente fala que são processos satânicos, né? Mas vamos chamá-los de magia negativa,
né? Porque a gente sabe que magia não tem cor, né? Então, vamos chamá-los de processos de magia negativa por conta de poder. Então, aí você tem a história também dos reis nórdicos que cediam a magia, ou que tinham sempre um sacerdote ali, ou uma seidricona, né, que eram as mulheres praticantes do seidre, e o seidre, ela era, naquela época, era uma arte mal vista. Essas mulheres, elas moravam sozinhas na floresta, tinham grandes conhecimentos, assim, de cura, mas também algumas seidconas, elas também lançavam mão de magias de controle, e aí a gente pode ter certeza que onde tem magia de controle, você tem um ritmo de amarração da consciência de uma outra pessoa, independente do motivo ou da razão pela qual aquela magia tenha sido tecida em direção àquele indivíduo, né? Então, o que aconteceu? Eu tô só ilustrando algumas coisas que aconteceram, que tem registros históricos sobre isso, tá? Não quer dizer que tenha sido exatamente dessa forma. Em vários períodos históricos, a gente não está falando de um período histórico só, a gente está falando de vários períodos históricos, e eu estou dando um exemplo de como ocorre essa sedução magística da Matrix em relação às sementes estelares, né? A gente tem o nosso último tópico, que é o 13º tópico, né? Explicando melhor, né, que há uma ordem capital expressa de Asgard. Então existe a ordem capital de recolhimento, no caso das coisas derem muito errado, no caso daquelas sementes de não conseguirem fazer transição. E tem também uma outra ordem capital de Asgard que proíbe hoje, tá? Por que Asgard age como Asgard? Por que a agenda asgardiana é da forma que é? Porque há uma ordem capital expressa de Asgard que proíbe qualquer asgardiano de interferir em enredos que não sejam os de sua família principal. E os que desobedecem a esta norma são rebaixados para colônias mais primitivas de Asgard na 3D, que ainda não adentraram a transição planetária vibracional como a que a Terra atualmente atravessa. Então, ou seja, são colônias vibracionalmente densas, presas numa grade de 3D, colônias que não oferecem grandes possibilidades de migração para uma grade de 5D. É um outro tipo de vida, são outras regras, a gente está falando de outros planetas. Não são, lógico que Asgard sabe como lidar com as sementes rebeldes, mas assim, me falaram que não existem planetas em estado de crueldade sob a regência de Asgard. Mas não se trata de ser um lugar pior que a Terra, trata de ser um lugar apenas mais limitado. Então, aqueles asgardianos que contrariarem essa ordem capital e interferirem nos assuntos que não são de Asgard, eles vão ser rebaixados, tá? E então eles me passaram essa informação para a gente saber e entender que existem sim lugares em desenvolvimento mais primitivo do que a Terra, mas não quer dizer que sejam lugares de sofrimento, significa que são lugares mais limitantes, limitadores do processo de expansão da consciência, e que as almas que estão em experimento ali, elas escolheram aquela situação, ou elas foram levadas ali por um processo reeducativo, tá? A Asgard tem muitas medidas didáticas de reeducação das suas sementes também. Isso daqui já está de bom tamanho, nós estudamos 13 tópicos hoje dentro deste boletim. Eu agradeço de coração quem ficou comigo até aqui, quem aguentou ficar comigo até aqui. Se você é semente asgardiana e sentiu uma afinidade, você não sabe que e você sentiu uma afinidade com esse conteúdo, tenho outros tipos de serviços que podem ajudar no ancoramento das sementes estelares, independente de serem asgardianas ou não. Então, um desses serviços são os Yoni Eggs, em que eu ajudo mulheres que sejam ou não sementes das estrelas. Yoni Egg é bom para qualquer mulher, né?
A tecnologia do cristal, ele ajuda no ancoramento dos saberes desse eu superior, na abertura do tubo de consciência em contato direto com o próprio matriz da pessoa, para que você possa fazer os downloads da sua experiência de jornada de alma e conseguir se lembrar pouco a pouco, através dos downloads que o cristal vai trazer para você, da sua própria experiência, da sua própria imersão aqui na Terra, né? E tem também um outro tipo de atendimento que eu acho que pode ser bastante interessante para quem sente uma afinidade com o Asgard, que é o mapa rúnico. As runas, elas abrem e expandem o processo da consciência encarnada. Consegue ter acesso a um profundo estado de entronamento em si mesmo através desse mapa rúnico, que o mapa rúnico ele serve para o seu autoconhecimento. Ele tem o aspecto da previsibilidade de todas as possibilidades que podem ocorrer ao longo das estações, primavera, verão, outono e inverno, com você. Mas ele vai trazer um profundo estado de lucidez de quem você é e de que ponto, de como e que ponto da sua jornada você está e como você está nesse ponto da sua jornada. Às vezes, durante um atendimento, me vem algo a respeito da linhagem daquela pessoa. O mapa rúnico é sobre você, é sobre a sua vida. Então, a gente verifica desde o princípio, né, os seus estados de consciência em família, o estado de consciência em amor, o estado de consciência em felicidade, né? As suas relações, as suas ideias, qual o equilíbrio entre pensamento e memória, né? E também as suas questões de trabalho, as suas heranças, as heranças herdadas da tridimensionalidade, da ancestralidade horizontal e heranças herdadas da sua ancestralidade vertical, que tem a ver com o centro, o eixo do seu princípio, né? Então é uma leitura muito interessante, é uma leitura arquetípica. Ok? O mapa rúnico é uma leitura arquetípica, é uma leitura semiótica do seu processo de desenvolvimento de consciência aqui na Terra. Seja você uma semente asgardiana ou não, ou seja você uma semente estelar, ou uma semente estelar que se originou em outro lugar, ou uma semente estelar de procedência terrena mesmo, de procedência de Gaia, né? Uma procedência gaiana. Que tradição linda também, né? Então, eu tenho ajudado neste sentido as sementes, as pessoas, e eu deixo abaixo na descrição do vídeo alguns links para que vocês possam estar conhecendo melhor estes meus trabalhos, tá? Eu fico por aqui, eu me sinto muito honrada pela sua presença, eu estou honrada pelo seu olhar, eu estou honrada pela sua consciência e que nós possamos trocar um pouco mais através dos boletins que virão a seguir. Muito obrigada, gratidão. Até breve.